Bom, vamos lá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje a nossa aula será de lentes esféricas, uma continuação de ótica, né? Logo após a gente estudar um pouquinho de refração, a gente já começa esse assunto de lentes, tá? Bom, inicialmente eu queria discutir com vocês o que é uma lente. O que diferencia um vidro comum, esse da janela do carro, esse da janela da janela aí da sala e tal, para uma lente, essa daqui, ó, de um óculos. Qual é a diferença? Aí você fala assim, uma lente você usa para corrigir sua visão, né? Você faz um óculos com uma lente, você não põe um vidro comum, né? Mas por que essa lente consegue corrigir a visão? Qual é a ideia principal disso, né? Então a gente pode pensar nas lentes esféricas, que eu tenho uma superfície também transparente, assim como essa, mas pelo menos uma das faces deve ser curva. Pelo menos uma face deve ser curva. E essa curvatura nas lentes esféricas são esféricas, é uma parte, um lado ao menos esférico. Normalmente são os dois lados esféricos, não um. Mas você pode ter um lado plano e um lado esférico. Então você tem aí uma lente que nós chamamos de plano esférica, ou plano convexa, ou plano côncavo, que a gente vai discutir já já os nomes, tá? Então só olhando ali, ó. Lentes esféricas são sistemas ópticos constituídos de meios transparentes, limitados por duas superfícies curvas, ou por uma superfície curva, plana e a outra curva. Tá bem? Bom, a nossa primeira ideia é analisar que as lentes elas podem ser tanto convergentes, que é aquelas que os raios de luz chegam e convergem a um ponto, a gente chama de sistema óptico convergente, tanto divergentes, que os raios de luz chegam e se separam. Ali é a representação de uma lente convergente. Repare que ela é mais fina, assim. Os raios de luz que chegam paralelos estão convergindo a um único ponto. Normalmente, essas lentes convergentes podem ser usadas como lupas, né? Que tem a ideia de queimar a formiguinha lá, como está aqui na parte anterior, tá? Então, você tem aqui uma lente convergente e aqui um raio de luz chegando a uma lente convergente. Ele está vindo de um lado, repara que ao passar pela lente ali, dá para você enxergar ali, ó, ao passar por essa lente, ele converge a esse ponto F, que tem uma setinha chamando de foco. A gente vai estudar um pouquinho melhor isso já já, tá? Então repara que eu tenho os raios de luz chegando, convergindo a um único ponto, e esse ponto aqui, esses raios de luz que chegaram paralelos, a gente chama ele de foco, tá bem? E aí eu posso ter uma lente divergente. Repare aqui nos raios de luz que chegam paralelos entre si, eles se separam. Mas aqui eu também tenho um foco. Nós iremos estudar que a lente divergente também tem um foco. Mas repare que eles se separam, eles também saem na direção do foco, só que eles se espalham, não convergem ao foco, eles se distanciam do foco, mas a direção é a mesma. E aqui é uma representação de uma lente divergente. Repare que os raios de luz chegam e se separam. Qual que é a diferença dessas duas? Nós chamamos as lentes convergentes aqui de lentes de bordos finos. Bordos ou bordas, tanto faz. Lentes de bordos finos. Repara ali que é fininho a ponta dela ali, ó. Tá vendo? Cadê o mouse? Aqui, ó. É fininha a ponta dela. E aqui, lentes de bordos grossos. Então, lentes de bordos finos, lentes de bordos grossos. Essa é a diferença entre as duas. Então, recapitulando. Lentes convergentes são lentes de bordos finos, lentes divergentes são lentes de bordos grossos. E depois a gente vai discutir o caso a caso, a aplicação e tudo mais, tá bem? Bom, aqui nós temos a nomenclatura das lentes. Eu não queria que você se preocupasse demais com os nomes, eu queria que você entendesse como foram dados esses nomes, tá? Não decorar. Então, se você reparar nessa primeira, repare que todas elas são formadas a partir de esferas. Inicialmente, esferas. Eu tenho R1, R2 aqui, esferas, porque são lentes esféricas e o formato da sua superfície tem que ser esférica. Então, se você reparar essa primeira, você tem que olhar do lado de fora da lente. Olha aqui, ó. Desse lado de fora da lente, se você olhar daqui, repare que isso daqui é uma face convexa, tá vendo? Olhando do lado de fora, tá para fora assim, ó, convexo, convexo. Então, você tem que isso daqui é uma face convexa. Essa face convexa aqui, opa, cadê o mouse?
essa face convexa aqui, e essa também é convexa. Então, eu tenho aqui, nesse caso, uma face convexa, outra convexa, eu tenho uma lente biconvexa. Aqui eu tenho, repare, uma face plana, olhando assim, e olhando desse lado daqui, olhando daqui, eu tenho uma face convexa. Então, essa é plano-convexa. Essa daqui, repare, eu tenho uma face côncava, porque é o buraquinho assim, côncava, e côncava aqui. Então, é bicôncava. Essa é plano-côncava. E aí, eu tenho essas duas aqui, repare, essa é côncava convexa e essa é convexa côncava. Aí você fala assim, pô, mas eu vou ter que lembrar esses nomes? Claro que não, você não precisa lembrar, você não precisa decorar. Só quero que você entenda, esses nomes foram dados por quê? Qual que é o maior raio dessa daqui? Tá vendo esse raio, essa esfera maior? Qual face ela está formando? Repara que ela está formando a face externa aqui. E essa face externa é uma face convexa. E se ela é convexa, significa dizer que essa daqui é convexa côncava. O lado maior é convexo. Essa daqui, reparem nesse raio 1, ele está formando o lado de dentro, é uma face côncava. Então é por isso que ela é chamada de côncava convexa. Mas não se preocupe demais com os nomes, tá bem? Bom, o comportamento óptico das lentes. E aí a gente vai discutir por que a lente de bordos finos é chamada de convergente e por que a lente de bordos grossos é chamada de divergente. Repare que eu tenho ali uma lente de vidro, uma lente plano convexa. Um raio de luz incide, passa sem sofrer desvio ali pela primeira face, né? Porque ela está incidindo perpendicularmente. Eu coloquei essa justamente porque é mais fácil de explicar o fenômeno. Eu vou desenhar a reta normal, que aí a partir dessa reta normal eu vou discutir se ela se aproxima da reta normal ou se afasta da reta normal. A reta normal ela é assim, porque ela tem que ser perpendicular à superfície. E como é uma esfera, ela está passando pelo centro, para que ela seja perpendicular à superfície. E aí o que eu tenho? Toda vez que um raio de luz vier de uma difração maior, que é o vidro, para um menor, eu estou diminuindo a difração. Então o ângulo tem que aumentar. Aumentar o ângulo significa afastar-se da reta normal. A reta normal estava ali, ele se afastou. O mesmo pode acontecer de um raio vindo lá de baixo. Opa! Tá falhando aqui, rapidão. Aqui. O mesmo pode acontecer de um raio vindo lá de baixo. Esse raio vindo lá de baixo passa aqui sem sofrer desvio, e aí nesse caso, a reta normal, ele também irá afastar-se da reta normal. Repare que ao afastar-se da reta normal, eles se cruzam e naquele ponto é justamente o foco. Esse é o comportamento de uma lente convergente. E como seria o comportamento de uma lente divergente? Uma lente de bordos grossos. Vem o raio de luz e aí ele vai incidir. Agora ele está vindo de dentro do vidro para o ar, ele também irá afastar-se da reta normal. Afastar-se da reta normal, ele vai ficar assim, A reta normal estava assim e ele se afasta. Mas por que a reta normal está assim? Lembrando que ela é sempre perpendicular à superfície ali, E ele está vindo de dentro do vidro para o ar. E o mesmo acontece aqui, Vem e ele vai afastar-se da reta normal, mostrando que ela é divergente. Bom, eu queria, na verdade, que você entendesse que a lente de bordos finos será convergente e a lente de bordos grossos será divergente. É isso que eu queria que você entendesse, tá? Passou daí? Tá, beleza. Aí nós temos os elementos de uma lente. Lembra nos espelhos esféricos, nós tínhamos os elementos, o eixo principal, aqui também continua existindo. Reparem na representação das duas lentes. Lente convergente, eu vou fazer uma setinha assim, e a lente divergente, uma setinha ao contrário. A lente de convergente é de bordos finos, e dá para perceber ali, e a lente divergente de bordos grossos, o que também dá para perceber ali. Lá nos espelhos, nós tínhamos o espelho, o eixo principal, nós tínhamos centro, foco, vértice. Centro era o ponto central do espelho, o espelho era esférico, né? O foco era meia distância entre o centro e o espelho. Aqui nós teremos os mesmos elementos, só que aí, agora, para nós, o antigo centro passa a ser chamado de A, anteprincipal. Então, você tem anteprincipal. O foco continua existindo, continua sendo no mesmo lugar,
tá? Entre o antiprincipal, que era o nosso antigo centro, e a lente. E agora, o vértice do espelho agora será chamado de O, que é chamado de centro óptico. E aí, além disso, nas lentes eu tenho isso dos dois lados. Então eu tenho A, F, O, F, A. Então eu tenho antiprincipal dos dois lados, eu tenho foco dos dois lados e o centro óptico da lente no meio. Tá bem? Então você tem ali os elementos iguais dos dois lados. Ah, mas ali tem antiprincipal objeto e antiprincipal imagem. Foco objeto e foco imagem. Eu não quero que você se preocupe muito com isso, tá? Mas se for melhor para você, do lado de onde vem o raio de luz, na lente convergente nós temos antiprincipal objeto, foco objeto. Na lente divergente isso vai inverter. Então, do lado onde vem o raio de luz da lente convergente, você tem antiprincipal objeto, foco objeto. Na lente divergente você inverte. Ah, por que tem isso? Para facilitar na construção de imagens. Mas se você não quiser se preocupar com isso, não se preocupe. Eu vou te ajudar sem ter esses conceitos, tá bem? Bom, como nos espelhos esféricos, a gente vai ter os nossos raios notáveis. E com esses raios notáveis, a gente consegue construir as imagens. Vamos lá. Todo raio de luz que vier paralela ao eixo principal, ele vai refratar, antes era refletir, porque era espelho, mas agora é refratar, passando pelo foco. Então, ó, vem paralelo, passa pela direção do foco. Está ali representado, sem problema nenhum. Todo raio de luz que passa pela direção do foco sai paralelo. Esse é o segundo raio. E com esses dois raios, você consegue construir qualquer imagem nas lentes esféricas. Mas eu queria que você pensasse nesse terceiro. Para mim ele é o melhor. Todo raio de luz que passa pelo centro óptico da lente não sofre desvio. Na verdade, não é todas as imagens que você consegue construir com o primeiro e com o segundo, e sim com o primeiro e com o terceiro, me desculpe. Com o terceiro é o que você vai usar. Você vai usar esse sempre, ele é o melhor. Porque se passar pelo meio da lente onde corta o eixo principal, o raio de luz não sofre desvio. É ótimo, é excelente, você só traça reta. Então você sempre irá usar para construir as suas imagens no primeiro raio e o terceiro. Tá bem? O primeiro e o terceiro. E aí a gente vai construir os nossos casos. Tá? Então nós temos a construção geométrica de imagens. Assim como nos espelhos esféricos, nós tínhamos o espelho côncavo que tinha 5 tipos de imagens. Vocês se lembram? Nós classificamos esses 5 tipos de imagens, que eram quando eu colocava ele antes do centro, exatamente no centro, entre o centro e o foco, exatamente no foco e entre o foco e o espelho. 5 tipos de imagens para o espelho côncavo. Eu quero que você sempre trace um paralelo, são muito parecidos, espelhos esféricos côncavos com lentes convergentes. Lente convergente é praticamente a mesma coisa, só que um é espelho e o outro é lente. Então, nas lentes convergentes, nós também teremos 5 imagens. Tá? Se eu colocar antes do antiprincipal, exatamente no antiprincipal, entre o antiprincipal e o foco, exatamente no foco e entre o foco e a lente. Tá? E, olha que interessante, a classificação das imagens é a mesma. Então, se você foi lá e entendeu bem, já matou o seu problema nos espelhos esféricos, a classificação aqui é a mesma. Então, a classificação da imagem antes do centro no espelho é a mesma classificação antes do antiprincipal na lente. Só mudou de nome, centro para antiprincipal. A classificação da imagem do espelho côncavo no foco é a mesma para a lente também, que nem tinha imagem própria, né? Então, vamos lá, vamos recapitular. Só vamos construir as imagens aqui. Ó, então, o nosso primeiro caso, ali representado a nossa lente convergente, lente de bordos finos. Eu tenho os dois antiprincipais, os dois focos e ali o meu objeto antes do antiprincipal. Vamos representar a imagem? Para representar a imagem, assim como nós fizemos nos espelhos esféricos, aqui você vai precisar de 2 raios notáveis, pelo menos. Então vamos usar o mais simples, os dois mais simples. Vem paralelo, passa pelo foco. Vem paralelo, direção do foco. Beleza? Passa pelo centro óptico sem sofrer desvio. Tá ali, pronto.
A ideia não é quando você vai construir uma imagem encontrar onde os dois raios, que quando eram espelhos eram refletidos, se cruzam, quando é lente, é os refratados, os que passaram pela lente. Se você encontrar onde os dois raios que passaram pela lente se encontram, você tem onde se forma a imagem. Então aqui está a minha imagem. Olha que interessante. A minha imagem. Essa imagem formada, nós podemos classificá-la. E aí, uma dica. Essa imagem é real. E por que ela é real? Porque não é prolongamento. Lembra também dos espelhos. A imagem só era virtual se era o prolongamento. Se fosse o próprio raio que era refletido que cruzasse, ela era real. E aqui também foi o próprio raio que cruzou. Ela é real porque é o próprio raio. Ela é real porque ela é invertida. Ela é real, aí não dá para ver, que ela tem que ser projetada para funcionar. Um exemplo dessa imagem que nós estamos vendo seria, por exemplo, uma máquina fotográfica, onde você tem um objeto maior projetando uma imagenzinha menor, que pode ser no filme ou numa filmadora, ou até mesmo nos seus olhos, pode ser a imagem projetada lá na sua retina. Então você tem um objeto, ali aquela lente poderia ser o cristalino do seu olho, a lente convergente que você tem no seu olho, e ali a imagenzinha. E classificando ela é real, como nós discutimos, ela é menor e invertida. Tá bem? Bom, vamos para o segundo caso agora. Agora a gente vai colocar o nosso objeto exatamente no anteprincipal. Ele está ali, ó, exatamente no anteprincipal. Traçando os raios. Vem paralelo, passa pelo foco, passa pelo centro óptico, sem sofrer desvio. Está ali a minha imagem. Mesma classificação dos espelhos, ela é do mesmo tamanho, ela é real e invertida. Ela é real e invertida são sinônimos, né? E ela é projetada. Aonde que eu posso usar essa lente? Essa lente aí poderia ser numa fotocopiadora, máquina de xerox, como a gente chama hoje em dia, né? Bom, real, invertida e do mesmo tamanho. Vamos para o terceiro caso. Agora eu vou colocar o meu objeto entre o anteprincipal e o foco. Lembra que nós só temos 3 imagens reais. Se eu colocar antes do anteprincipal, no anteprincipal e entre o anteprincipal e o foco, que é justamente esse caso. Vai ser o terceiro caso de imagem real, ou seja, projetável, e depois é só virtual ou nem existe, né? Bom, o objeto ali vem paralelo, passa pelo foco. Passa pelo centro óptico, sem sofrer desvio. Cruzou lá na frente, bem lá na frente, não tem problema. A imagem está lá. A imagem desse objeto, vamos classificar ela? A imagem desse objeto ela é real, porque é o próprio raio cruzando e ela é invertida. Ela é invertida, certo? E é maior, então pode ser. E onde você projeta uma imagem maior? Um projetor. O projetor é exatamente esse caso. Você analisando ali, você não é um objeto, você olha por fora aqui, ó. Então, se você fosse olhar, imagina aqui, olha o mouse. Você estivesse olhando daqui, imagina que seu olho, você iria olhar essa imagem projetada exatamente naquela região onde você puxa lá e tal, ou abre a lousa, né, para que você consiga projetar uma imagem. Então, você olhando de fora. Essa lente é aquela que está lá no projetor. E esse objeto é dentro do projetor. Então, isso aqui você não vê, isso aqui é como se fosse dentro do projetor. Tá bem? E, quarto caso, tem um raiozinho a mais ali, já, enfim, agora já foi. Eu vou colocar exatamente no foco. Vem paralelo, passa pelo foco, passa pelo centro óptico, não sofre desvio, como já estava até lá representado. Repare que esses dois raios não se cruzam. E aí, o que eu vou fazer? Fazer cruzar. E como eu faço cruzar? Não tem como. Esses dois raios são paralelos entre si. E se eles são paralelos entre si, eles nunca se cruzam. E se eles jamais se cruzam, eu posso afirmar que eles não formam imagem. A gente diz que ela é imprópria ou se forma no infinito, né? Que se forma no infinito é uma ideia que em ótica infinito não é tão infinito assim. Mas depois a gente discute isso um pouco melhor. Tá bem? E agora, quinto caso, importantíssimo esse quinto caso, não pode deixar de analisá-lo. Você tem o quinto caso, você vai colocar o objeto entre o foco e a lente.
Vamos representar? Vem paralelo, passa pelo foco. Passa pelo centro óptico, não sofre desvio. Repara que os dois raios que saem da lente não se cruzam, mas eles não são paralelos. E qual que é a sua ideia quando você vai construir uma imagem? Dá um jeito de fazer com que esses dois raios se cruzem. E eles se cruzam, você consegue prolongar. E ao prolongar, você consegue encontrar o ponto de cruzamento. E é lá mesmo onde vai formar a sua imagem. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma imagem direita, e como é o prolongamento, ela é virtual. Ela é virtual, ok? Classificando então, uma imagem virtual é feita pelo prolongamento, é uma imagem virtual direita e maior. Olha que interessante, essa imagem poderia ser, olhe bem aqui, ó, você tem um objeto pequenininho e imagem maior. Uma pessoa olhando daqui, ó, olhando do lado de lá do objeto, ela vai olhar através da lente, ela não precisa projetar para ver, porque a imagem é virtual. Ela vai olhar esse objeto, só que ela passa a não vê-lo mais, e sim a sua imagem ampliada lá na frente. Isso daqui é uma lupa, que você consegue olhar através da lente e não ver o objeto menorzinho, ver ele maior, ampliado aqui, ó. E você não precisa projetar, imagens virtuais você não projeta. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma imagem ampliada, maior aqui. Isso é o caso de uma lupa, ou poderia muito bem ser o caso de quem tem hipermetropia. E depois a gente discute isso um pouco melhor. Mas quem é hipermétrope usa uma lente de bordos finos, não uma lente de bordos grossos. Lentes divergentes. Ó, a ideia é a mesma. Vem paralelo. Agora a gente vai pensar nos raios notáveis para as lentes divergentes, construir a imagem da lente divergente, tá bem? Lente divergente, vem paralelo, sai na direção do foco. Só que repare que ela não pode ser refletida e não pode ir para o outro foco lá, o foco da frente, porque senão ela teria o mesmo comportamento de uma lente convergente. Ela é divergente, então ela sai na direção do foco, desse foco daqui, mas sai. Então, vem paralelo, sai na direção do foco, ela diverge do foco, ela se espalha. Vem na direção do foco, sai paralelo, como está ali, ó. Direção do foco, sai paralelo. E passa pelo centro óptico, não sofre desvio. Ah, beleza, ótimo. Então nem se preocupe. Passar pelo centro óptico, tanto da lente convergente não sofre desvio, quanto da lente divergente. Tanto é que eu representei aqui, eu peguei a mesma figura. Eu pus até da lente convergente, porque eu não tinha da divergente. E eu não consegui construir. Então, dá na mesma. Tá? Passou pelo meio da lente, se é convergente ou divergente, não sofre desvio. Use isso pra caramba, tá? Então, vamos construir o caso único, tá? Ó, representado ali a minha lente divergente, repara na pontinha, bem diferente da setinha da lente convergente. Eu vou colocar meu objeto em qualquer lugar, tanto faz, porque é o único caso. Vem paralelo e diverge do foco, então repare, sai. Passa pelo centro óptico e não sofre desvio. Repare ali que eu fiz até de uma cor para mostrar que o prolongamento está coincidindo com o raio, né? Então, nesse caso ali, eu tenho o cruzamento dos dois prolongamentos. Os dois raios lá para o outro lado se separam. E aí eles não se cruzam, mas eu consigo fazer com que o prolongamento se cruze. Está ali. Fiz com que o prolongamento se cruzasse. E ao se cruzar, esse prolongamento aqui formou a minha imagem. Essa imagem é feita pelo prolongamento, então ela é virtual. Ela é direita e também por isso é virtual, né? E ela é menor. Então você pode representá-la assim, ó. Ali está errado o gifzinho. Não sei, vou até tirar ele dali. Tá horrível. Mas enfim. Aqui você tem a imagem é virtual, direita e menor. Tá bem? E onde você tem uma aplicação dessa? Para quem é míope. Quem é míope... Opa, cadê o mouse? Aqui. Quem é míope, olha daqui, ele pega um objeto distante e o coloca mais próximo, porque o míope enxerga mal longe e fica menorzinho. Tanto é que quando você tem muito grau de miopia, você repara que às vezes você coloca os óculos, os objetos ficam levemente menores. Ou uma pessoa de fora olhando para os seus olhos percebe que o seu olho fica um pouquinho menor.
Tá bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de construção de imagens. Espero que tenha entendido, construído, entendido os casos, entendido quando ela é real, quando ela é virtual. E assim, vamos lá, seguir o barco. Fechou? Valeu, é nóis, tamo junto.